Paraná registra aumento de abuso sexual contra crianças e adolescentes. Câmara Municipal de Ponta Grossa propõe aumento do número de vereadores. Falta de ciclovias no centro da cidade dificulta a locomoção de ciclistas. Prédio do Centro de Educação Profissional de Ponta Grossa continua fechado. Está no ar mais uma edição do correspondente local. Prédio do Centro Estadual de Ponta Grossa. Prédio do Centro Estadual de Educação Profissional de Ponta Grossa continua interditado, a risco de desabamento da estrutura. Cerca de 1.500 alunos do Centro Estadual de Educação Profissional de Ponta Grossa tiveram as aulas transferidas devido à interdição do prédio. A decisão tomada pela Defesa Civil aconteceu há mais de um mês, já que existe risco de desabamento. Segundo relatos do caseiro da instituição, as rachaduras aumentaram depois da chuva da última semana, e em algumas salas o piso já está afundando. Os estudantes do período matutino foram transferidos para o ensino remoto. Já os alunos do período noturno foram realocados para o Instituto de Educação. Entretanto, o material utilizado nas aulas do ensino técnico permanece no prédio interditado, o que dificulta o aprendizado dos alunos. A única coisa que acabou atrapalhando um pouco é que tem muito material dos professores ainda no CEP, e eles não podem estar indo lá para retirar os materiais. Com a falta de movimentação de alunos, o prédio se tornou alvo de furtos, como o flagrado pela reportagem. Em resposta à reportagem, o Núcleo Regional de Educação informou que não há previsões para o retorno das atividades no prédio. O NRE ainda aguarda a conclusão do laudo técnico pelo Instituto Paranaense de Desenvolvimento Educacional. Por isso, o local para o início do ano letivo de 2024 ainda não foi definido. O Fundepar informou que não há prazo para a conclusão deste laudo técnico e nem o valor a ser investido em caso de obra. Ainda de acordo com a Fundepar, o recurso para eventual reforma será proveniente do governo do estado. A Associação de Moradores do Rio Verde convida as crianças do bairro para participar de uma festa natalina no dia 17 de dezembro. O evento acontece na Praça Urbano Caldeira, das 8 horas da manhã e segue até às 5 horas da tarde. Foi confirmada a presença de brinquedos como cama elástica e piscina de bolinhas, além de pipoca e doces. A praça já está toda enfeitada para receber a festa no dia 17, além de ser a primeira vez que o bairro recebe decorações natalinas. O Brasil e o Paraná apresentam o aumento dos registros de violência sexual contra crianças e adolescentes desde 2020. Já em Ponta Grossa, os números estão em queda. Segundo o Ministério da Saúde, em Ponta Grossa, o maior índice de violência sexual infantil foi em 2020, quando 84 casos foram registrados. Isso é um possível reflexo da pandemia, já que a maioria dos abusos ocorre no núcleo familiar. A gente fala a questão do fluxo de atendimento, né, que vai desde a identificação da situação de violência vivenciada. Essa identificação ela pode ser feita por professores nas escolas, por educadores em diversos equipamentos sociais, de esporte, cultura, lazer, de assistência social. Então é importante saber identificar os sinais de violência contra crianças e adolescentes e também fazer a acolhida da revelação espontânea, que é quando a criança busca um adulto de confiança para poder relatar uma situação de violência que ela está vivenciando. De 2020 a 2022, o número de queixas de violência sexual contra crianças e adolescentes no cenário nacional quase dobrou. O Paraná teve aumento de 30% de notificações. Entretanto, as denúncias em Ponta Grossa diminuíram quase pela metade. Escolas e educadores exercem o papel de escuta e acolhimento da maioria dos casos de violência infantil. Porém, a capacitação de professores e pedagogos no atendimento dessas situações ainda não é obrigatória na formação. Que é esse aluno que se fecha, ou se não, duas atitudes ele tem. Ou ele se fecha, ou ele acaba extrapolando, agredindo aos outros. Então, duas situações que podem acontecer. Então, eu penso assim, que o que acontece? A gente conversar sempre com o aluno e perguntar, ao invés de criticar o que ele fez, eu sempre falo para minhas pedagogas, professores, perguntar por que você fez isso, entende? Os casos de violência contra crianças e adolescentes podem ser notificados no Nucria, presencialmente ou pelo telefone,
Outro meio é o Disque 100, que encaminha o caso ao Conselho Tutelar mais próximo. O Conselho Municipal da Criança e do Adolescente também recebe essas denúncias. Ciclistas de Ponta Grossa enfrentam dificuldades para se locomover devido à falta de ciclovias. A ausência de faixas exclusivas para bicicletas é notada principalmente no centro da cidade. Nenhuma das principais ruas do centro de Ponta Grossa conta com pista destinada especificamente para a circulação de bicicletas. Ao todo, a cidade possui 6 ciclovias e ciclofaixas, mas há locais onde elas se estendem por apenas um trecho ao invés de toda a avenida, como a que está localizada próxima ao 13º BIB. Em 2022, a Prefeitura anunciou um investimento de R$ 1,5 milhão para a construção de 15 quilômetros de ciclovia entre os bairros de Olarias e Uvaranas. As obras seriam iniciadas no segundo semestre de 2022, mas nunca começaram. As ciclovias são essenciais para garantir a segurança dos ciclistas nas vias urbanas. Segundo o Corpo de Bombeiros, este ano foram registrados 123 acidentes envolvendo bicicletas em Ponta Grossa, um aumento de 41% em comparação com o ano anterior. As celebrações de fim de ano costumam movimentar o comércio. Neste ano, mais de 80% dos paranaenses pretendem presentear seus familiares durante as festividades. Segundo a pesquisa feita pela FEComércio Paraná e Sebrae, mais de 80% dos consumidores paranaenses desejam presentear amigos ou parentes nesse período. Quanto às preferências de presentes, itens de vestuário lideram a lista, sendo a escolha de mais de 57% dos consumidores. Os brinquedos também são populares, correspondendo a 43%. Além disso, as lojas de shopping devem receber mais movimento esse ano, com 45% dos consumidores optando por esse local. No entanto, as intenções de comprar em lojas do centro da cidade representam 22%, o que leva os comerciantes a investir em estratégias de vendas. A minha estratégia de vendas eu negocio bastante, né? O cliente chega, pede um desconto, eu já dou um desconto mesmo, faço parcelado. Quanto às formas de pagamento, 67% dos consumidores afirmaram preferir o pagamento à vista, como o Pix, dinheiro e cartão de débito. O destaque é para um aumento de 57% em comparação ao ano passado nos pagamentos por Pix e em dinheiro. Neste ano, a Prefeitura de Ponta Grossa gastou cerca de R$ 2,5 milhões na decoração de Natal da cidade. No total, 10 lugares receberam os enfeites de final de ano. Entre eles, o Lago de Olarias, Avenida Vicente Machado, Calçadão e algumas praças espalhadas pelos bairros. Em 2023, são 3 locais a mais do que no ano passado. Entretanto, a despesa deste ano com as decorações e atrações natalinas representa mais do que o dobro do valor pago em 2022. No final de novembro, a Câmara de Vereadores criou uma comissão especial para avaliar a proposta de aumento na quantidade de vereadores em Ponta Grossa. O parecer sobre a regularidade do projeto deve ser divulgado no dia 21 de dezembro. Atualmente, a Câmara é formada por 19 vereadores. Com a proposta, nas próximas eleições serão escolhidos 23 representantes, a mesma quantidade de antes da última eleição. 7 vereadores assinam o projeto de emenda à lei orgânica e a justificativa é ampliar a representação do eleitorado que cresceu nos últimos anos. Ainda conforme a proposta, a Câmara de Vereadores devolveu R$ 12 milhões à Prefeitura no ano passado e a criação destas vagas não impactaria o orçamento municipal. Em maio desse ano, os vereadores já aprovaram um aumento de R$ 400 no Vale Alimentação, um reajuste de 4% no salário e a criação de novos cargos comissionados. Repórter Leonardo Tchersky para o correspondente local. A estimativa é de que, com valores aprovados, os novos vereadores custem ao município cerca de R$ 2 milhões por mês. No próximo bloco você confere. Com condições precárias de funcionamento e de trabalho, unidades básicas de saúde de Ponta Grossa têm problemas de atendimento. Dezembro é designado como mês de conscientização sobre HIV e AIDS. Nesse mês, acontecem campanhas voltadas para a redução das taxas de ISTs.
Este ano, o Ministério da Saúde investiu 414 milhões de reais para a rede de atenção psicossocial no Paraná. Esses recursos foram direcionados aos 155 centros de atenção psicossocial no estado para a implementação dos serviços de tratamento em saúde mental. A rede de atenção psicossocial em Ponta Grossa oferece suporte a cerca de 2.000 pessoas para tratamento em saúde mental. São quase 20 serviços e tratamentos oferecidos na RAPS. No mês de outubro, só o Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Droga atendeu 267 pessoas. 54 novos pacientes buscando tratamento pela primeira vez. Os atendimentos na rede na cidade ocorrem nos Centros de Atenção Psicossocial, com 3 unidades, o CAPS Infanto-Juvenil, pacientes de até 17 anos e 11 meses. O CAPS Transtorno Mental trata pessoas com mais de 18 anos. E o CAPS Álcool e Droga foca no tratamento do uso abusivo dessas substâncias. Repórter Alex Dogan para o correspondente local. Estruturas danificadas, falta de bebedouro, condições precárias de trabalho e falta de materiais básicos prejudicam o atendimento de quem depende das unidades básicas de saúde de Ponta Grossa. As unidades básicas de saúde de Ponta Grossa apresentam problemas estruturais e condições precárias de trabalho. A estrutura danificada prejudica o atendimento em dias de chuva. Há também a falta de materiais básicos. Até mesmo bebedouro em falta prejudica o atendimento para quem frequenta os postos. Nos últimos 2 anos, o Hospital Amadeu Pupi, conhecido como Pronto Socorro, e o Hospital da Criança foram fechados para que a verba que era investido neles fosse revertida para as 67 unidades básicas de saúde de Ponta Grossa. Entretanto, essas unidades continuam apresentando problemas de estrutura e má condições de trabalho. Para os funcionários das UBSs, a situação não é diferente, já que esses, na maioria das vezes, não possuem o mínimo para exercer as suas funções. Dentro do refeitório, cabe no máximo uma cadeira, uma mesa muito pequena, uma geladeira e um micro-ondas. Então, nos lugares que tem uma geladeira e que tem um micro-ondas, foi os trabalhadores que levaram das suas casas. Até a mesa que tem dentro do refeitório, eles levaram das casas deles. Ou seja, se eles não tivessem levado o micro-ondas da casa deles, eles não têm nem onde esquentar o alimento para almoçar. Luiz Pereira dos Santos Dias compõe a mesa do Conselho Municipal de Saúde, fazendo a fiscalização das UBSs e aponta problemas básicos para o trabalho. Esses trabalhadores trabalham com diversos tipos de doença. E o uniforme deles, até inclusive na pandemia, esse uniforme deles, eles levaram para lavar na casa deles. Tanto ele leva contaminação para a casa dele, que vai misturar a roupa deles lá com os filhos deles, leva contaminação, leva trabalho, porque custa para lavar o uniforme, né? O tempo da máquina, o sabão em pó, né? A que boa, né? O tempo disponível da pessoa. Então, ele leva a contaminação para a casa dele e também traz para a unidade básica de saúde. Para além de problemas estruturais e condições de trabalho, as unidades não apresentam um protocolo de atendimento, trabalhando cada uma de um jeito. A reportagem tentou entrar em contato com a Secretaria Municipal de Saúde, mas não obteve respostas. O Sesc Estação Saudade de Ponta Grossa apresenta o evento A Magia do Tempo. Quem passar pelo prédio histórico pode conferir a atração das projeções e imagens natalinas exibidas na fachada da unidade. O evento ocorre hoje e amanhã, às 8 horas da noite. O Sesc Estação Saudade fica na rua Fernandes Pinheiro, número 77, no centro de Ponta Grossa. O mês de dezembro é destinado para a prevenção contra HIV e AIDS. A data marca o início de campanhas que buscam reduzir os índices de infecções sexualmente transmissíveis. Uma forma de cuidado é realizar os testes rápidos para identificar os vírus HIV, sífilis ou hepatite. Em Ponta Grossa, as unidades de saúde disponibilizam testes rápidos para infecções sexualmente transmissíveis. Contudo, a preocupação surge em relação ao tempo de espera para o agendamento do exame, que varia conforme a demanda e a disponibilidade de testes nos postinhos, podendo demorar mais de uma semana. A assessoria da Prefeitura informou que as unidades de saúde realizam os testes por agendamento devido à demanda de trabalho e poucos funcionários. Porém, a prioridade é de que o atendimento seja o mais rápido possível.
O Centro de Testagem e Acolhimento, localizado na rua Comendador Miró, número 1420, realiza os testes no mesmo dia, por ser um serviço voltado para a prevenção e combate a essas infecções. O CTA tem uma dinâmica diferente, que é de livre demanda, né? Então, dependemos somente do número de pessoas que procuram o teste no dia para a gente poder organizar, né? Na unidade, como o número de pessoas é muito maior, aí os colegas precisam achar um jeito de atender todas as pessoas e aí o agendamento acaba sendo necessário. Até agosto de 2023, mais de 52 mil testes para HIV, sífilis e hepatite B e C foram realizados na cidade. Cerca de 13 mil para HIV, quase 14 mil para sífilis e 12 mil para cada uma das hepatites B e C. A média mensal de testes em 2023 permanece semelhante a anos anteriores, mantendo em torno de 6 mil por mês. Todos os exames podem ser feitos com uma gota de sangue e o resultado sai em até 30 minutos. Também a taxa de contaminação de HIV na cidade permanece estável com os outros anos. Dados da Prefeitura mostram que em 2023 foram diagnosticados 59 casos de HIV. Os homens são os maiores infectados com 67% dos casos, sendo a faixa etária dos 30 a 39 com a maior taxa de contaminação pelo vírus. Entre as formas de prevenir a contaminação estão o uso da camisinha e a profilaxia pré-exposição, que são comprimidos tomados antes da relação sexual que permitem um possível contato com HIV. A camisinha é a única forma de prevenir todas as infecções sexualmente transmissíveis. A profilaxia pré-exposição, a PEP, a pós-exposição, o preservativo interno e externo, né? Então, tudo isso vai colaborar no futuro, na eliminação do HIV. Desde dezembro de 2022, a medicação foi autorizada para todas as pessoas sexualmente ativas. Antes, ela era distribuída apenas para grupos prioritários. Em Ponta Grossa, a procura pela PrEP, até agosto de 2023, já ultrapassou a procura das 265 medicações distribuídas no ano passado. Projeto do Instituto Joanir Zonta, o Natal Mágico, acontece entre os dias 17 e 18 de dezembro em Ponta Grossa. O tema deste ano é O Alto da Trupe de Natal, encenado pela companhia Regina Volk. A peça tem como intuito de divertir crianças e adultos homenageando os tradicionais e populares altos natalinos, a fim de representar de forma lúdica e emocionante a tradicional história de gerações sobre o nascimento do menino Jesus. A produção, que oferece acessibilidade com tradução em libras e audiodescrição, será apresentada em 5 diferentes será apresentada em 5 cidades diferentes em hipermercados da Rede Condor. As 2 apresentações em Ponta Grossa acontecem nos dias 17 e 18 de dezembro, às 19h30 no Condor Jardim Carvalho, na Avenida Monteiro Lobato, 2180. Você sabe o que fazer quando se queima em casa ou acontece uma queimadura solar? No quadro Você Sabia de hoje, a repórter Júlia Andrade mostra quais são os graus de queimaduras e o que se deve fazer quando isso acontece. Você sabia o que é e o que deve ser feito quando acontece uma queimadura solar e uma queimadura doméstica? De acordo com a Sociedade Brasileira de Queimaduras, ocorrem mais de 150 mil internamentos em todo o Brasil devido a queimaduras, sendo que aproximadamente 70% dos casos acontecem em ambientes domésticos. Mas o que é uma queimadura doméstica? Bom, a queimadura doméstica é toda aquela que não tem relação com o ambiente de trabalho, né? Então é aquela queimadura que acontece geralmente na cozinha, numa panela, com óleo quente, no acendimento de uma churrasqueira, acidente com crianças, coisas nesse sentido. Quais são os graus das queimaduras? Hoje as queimaduras são divididas em 4 graus, né? Sendo o primeiro grau o mais simples e o 4º grau o mais complexo. E dentre as queimaduras domésticas, geralmente elas vão ficar dentro os 2 primeiros graus, né? Então o primeiro grau é aquele onde a queimadura é superficial, só a pele fica vermelha, com dor local. E o segundo grau é onde tem o aparecimento de bolhas, né? Já o terceiro e o 4º grau é quando a queimadura afeta boa parte do tecido adiposo, órgãos internos, né? Então é uma queimadura bem mais grave que provavelmente não vai acontecer no ambiente doméstico. Quais os cuidados que se deve ter?
primeiro passo, após uma queimadura, é realizar o resfriamento do local com uma gaze úmida ou um pano molhado. Para prevenir queimaduras domésticas, deve-se evitar o acesso de crianças ao fogão e a qualquer outro objeto com temperatura alta. Também deve-se evitar acender churrasqueiras jogando combustíveis e usar acendedores próprios. Além disso, os sistemas alimentados por gás carecem de atenção especial e manutenção regular. Para prevenir as queimaduras solares, é recomendado o uso de protetor solar, chapéu e camisetas com proteção UV. Caso ocorra uma queimadura solar, é recomendado o uso de pó-sol ou, em caso de incômodo, procure um atendimento médico. Queimaduras de primeiro e segundo grau não requerem intervenção dos bombeiros. A solicitação dos bombeiros deve ser feita em situações de queimaduras de terceiro e quarto grau ou em incidentes envolvendo explosões com vítimas graves. Essa foi mais uma edição do Correspondente Local, jornal laboratório produzido por estudantes de jornalismo da UEPG. Acompanhe nossas redes sociais e o site do periódico. Até a próxima. Tchau!